Amém? Olha então para a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 27 a 32. Se você puder pegar o seu celular para anotar, ter um papel, uma caneta, seria muito importante, tá bom? Aquilo que bate ao teu coração, aquilo que vem de encontro, anota, acho que Deus quer falar um pouco mais sobre isso. O texto começa assim, olha, são estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur dos caldeus, lá na Babilônia, para ir à terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão e o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos. Eu vou repetir só uma parte que faz parte da mensagem aqui de hoje. Nós vamos ministrar. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir à terra de Canaã. Se você puder guardar esses locais aí, vai te ajudar a entender um pouco a mensagem de hoje, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Se você puder orar por mim, ore por mim, por favor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco aqui. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe aqueles que vieram com o coração desejoso. O Senhor sabe aqueles, ó Deus, que vieram numa correria tão grande. O Senhor sabe aqueles que receberam um convite e vieram. O Senhor sabe todas as coisas aqui. Não há nada aqui, ó Deus, que esteja encoberto, que o Senhor não esteja vendo agora mesmo. Mas também nós cremos, ó Deus, que a todos nós é dada a sua palavra. Então fala conosco. A minha oração, o meu clamor é que, assim como foi de manhã, que pessoas vieram dizer, a palavra foi toda para mim, faz isso agora, faz mesmo, Senhor, torna a tua palavra tão fácil, que as pessoas possam dizer, eu precisava ouvir isso. Faz isso, Senhor, nós estamos precisando mesmo, Senhor, de uma direção, precisamos mesmo de um toque da tua palavra na nossa vida, provoca mudanças em nós, através da pregação da tua palavra. Ore pela pessoa que está ao teu lado, Senhor, fala com essa pessoa. Senhor, fala com essa pessoa. Caiam as resistências, as barreiras. Fala, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer para alguém assim, Deus quer falar. Em 2004, o maratonista, campeão, também com esse nome tem que ser campeão, Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2004, ele estava vencendo a maratona das Olimpíadas de 2004. Faltavam 7 quilômetros para a chegada final, onde ele certamente iria fazer a marca dele, que é o aviãozinho, né? E do nada, assim, entrou um homem na pista e o agarrou. Para você ter uma ideia, o segundo colocado, quem estava atrás dele, estava a 150 metros de distância. Ele estava já assim, contando com aquela vitória, né? Mas uma pessoa entrou na pista e o agarrou. Algo assim tão inesperado. Algo que, assim, não passa na cabeça uma coisa dessa, né? Quem está correndo e vendo a chegada e algo assim acontecer é impactante demais. E aí alguém entrou, lutou com aquela pessoa e tirou aquela pessoa que estava agarrando o Vanderlei e ele seguiu correndo. Mas, agora eu imaginando, né, porque ele estava para ganhar aquilo, e agora ele está correndo, o foco foi embora. E ele está correndo, talvez olhando para trás para ver se o cara não está vindo, né? E ele está correndo com os pensamentos que eu e você somos atacados, com aquele pensamento, por quê?
né? Quem é esse cara? O que eu fiz para ele? Por que esse cara, justo eu? Que esse cara saiu da onde? Quem é esse cara? E aí e aqui sou eu que estou imaginando, né, os pensamentos, nesse momento que ele está correndo e atropelado por pensamentos e por uma situação, por acontecimentos que você não espera um negócio desse, e ele está correndo e ele é ultrapassado por duas pessoas, e ele chegou então em terceiro lugar. Amém? Palavra de hoje que eu quero estudar com você: o que pode parar você esse ano? É essa palavra aqui que nós vamos estudar aqui, olha, o que pode parar você esse ano. Para começar aqui, eu preciso que você entenda que você está numa corrida. Quem pode dizer amém? Se você não estiver correndo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Estou falando coisas que você deveria anotar. Se você não está correndo, você não tem metas, você não tem objetivos, você não tem sonhos. E preste atenção, e o meu pastoreio aqui agora sobre a sua vida é fazer você correr, é dizer corra. E você vai falar: pastor, mas me aconteceu isso, e eu vou gritar corra. E você vai: mas eu estou passando, e eu vou gritar corra. E esse ano, o que pode parar você esse ano? E eu vou gritar corra esse ano, e vou gritar o ano que vem corra, até que um dia você vai dizer: eu corri minha corrida, guardei a minha fé, eu cheguei, em nome de Jesus. Então aquilo que, se você não estiver preparado, né, aquilo que você não está atento, aquilo que você não imagina, são coisas que são inevitáveis, são coisas que você tem que estar preparado. Quando eu comecei a ir ao sertão em 2018, eu falo isso porque agora já não é mais tão assim, mas em 2018, quando chegávamos de madrugada no aeroporto de Petrolina e pegávamos o carro ali em Petrolina, você não podia de forma nenhuma, você tinha que tomar um cuidado na estrada, porque havia muitos jumentos na estrada, né? Gente, jumento é animal mesmo, o animal, né? E então você tem que dirigir no meio da pista. Lá vou eu no meio da pista, porque ele vê o farol do carro, ele sai do mato, do nada, e entra na frente do carro. E você vê assim, você vai andando na estrada, tem cruz, né, de mortes, né? Eles colocam bastante cruz assim, quando morre uma pessoa em tal lugar. Você vê aos montes na estrada, as pessoas que morreram na estrada por acidente causado por animais. E aí você então pega ali de madrugada um breu, mata uma estrada no meio da pista, no meio, porque dá tempo de desviar, dá tempo de fazer alguma coisa, porque senão um acidente desse pode ser vítima fatal. Então eu estou falando o que pode acontecer, o que pode parar você esse ano, né? Esse texto que eu li, e agora estou voltando lá em Gênesis capítulo 11, e explicar para você que ele vem falando de uma genealogia, né? Ele vem contando a história da família, quem é pai de quem, e ele está falando, só que chega num homem lá, ele abre um parênteses, e ele começa a falar Terá. Aí ele fala: Terá, tem um caso aqui em Terá, porque Terá, ele tinha 3 filhos, mas um morreu. E Terá, ele saiu da terra dele, ele saiu de Ur dos caldeus, e ele queria ir para Canaã. E nessa ida a Canaã, ele parou num lugar. E ele não conseguiu mais sair daquele lugar. E ele não chegou a Canaã. E eu queria ministrar porque você precisa estar mais preparado, porque senão você não chega no seu destino. E eu libero uma palavra aqui: você não foi chamado para parar no meio do caminho. Há um propósito de Deus para a sua vida, você não pode parar. Você pode falar isso para alguém com muito amor assim: você não pode parar, não pare, por favor, não pare, né? E aí eu queria estudar com você o que significa isso, o que significa esse lugar, né? O que aconteceu aqui, o que fez com que ele parasse. E Terá, ele sai de Ur,
e ele, olhe para cá só um minuto, ele não está completo. E é assim que muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja, né, recebendo palavras de Deus, mas nós não estamos mais completos. Aconteceu tanta coisa, aconteceram tantos traumas, tantos acontecimentos, tantas perdas, e agora a pessoa não está mais completa. Mas eu vim dizer para você, junte os cacos, junte o que sobrou e vai, corra, porque Deus tem algo para a sua vida. Né? Não pare, não pare para ficar contando história. Deus te chamou para escrever história. E ele sai, ele está indo, Canaã, vamos embora, Canaã. Só que aí imagina que ele está indo, e ele não está completo, porque ele tinha 3 filhos, saiu só com 2. Ele está com Abraão e está com Naor, né? Ele está indo lá, e ele está andando e tentando vencer, tentando superar, tentando continuar, né? Ele está tentando, mas aí ele está chegando num lugar lá, e esse lugar é Harã, tem uma placa escrita, bem-vindo a Harã. E falou, Harã é o nome do meu filho que morreu. E aí ele para naquele lugar, ele fala, vamos entrar aqui. Talvez chorou, talvez lembranças que vieram. Só que diz a Bíblia assim, ele morreu naquele lugar. Então eu queria falar sobre coisas que podem parar você. E você não pode parar no meio do caminho, não pode, em nome de Jesus, né? Você tem que seguir adiante, seguir em frente, com todos os acontecimentos, com tudo que está acontecendo, você não pode parar. Então vamos lá, o que pode parar você esse ano? Vamos lá, primeira coisa são esses acontecimentos, olha, acontecimentos aí que você precisa estar preparado, você precisa estar com entendimento. A Bíblia fala assim, o sábio, o prudente, ele vê, e ele se antecipa, e ele desvia. O tolo passa e sofre a pena, e cai e fica, e não levanta, e ele para. E eu estou trazendo uma palavra para você, a sua jornada é longa, a sua caminhada não, quem te chamou não te chamou para parar, quem te chamou para um destino. Quem te chamou te tira de um lugar e te leva até outro lugar. Não importa se é deserto, não importa se é mar, não importa. Você vai chegar do outro lugar, do outro lado. Você vai chegar, né? Você pode dizer amém? Então, acontecimentos. Me ajuda aí, fala para alguém assim, tudo pode acontecer. Tem uma pessoa que eu amo demais. E sempre essa pessoa fala, eu não estou preparado para isso. E aí eu tenho que ministrar no coração, eu tenho que falar, olha, mas infelizmente você tem que se preparar. Porque a vida é assim. Há acontecimentos que você não espera, mas é fato. Gente, a morte, ela é mais real que a vida. Porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E há pessoas que elas não conseguem continuar depois de uma perda. Um pastor dos Estados Unidos, uma igreja grande, no 2º ano da morte do pai, ele se matou. No 1º ano ele tentou. Todos sabiam que ele não superava aquilo, não conseguia continuar. Ele não conseguia. E no 2º ano, exatamente, porque tem acontecimentos como esses de perdas, que não é brincadeira, é uma coisa difícil, que a partir dali a pessoa para de tal forma que ela não conta os anos de vida, ela conta os anos de morte. Só que a tua jornada é muito longa, e nós precisamos estar preparados. Isso não pode parar você. Esses acontecimentos, que do nada, uma chuva vem, do nada, a água cai, muro cai, parede cai, a casa cai, levam as coisas, do nada, acontece. Eu fui pregar numa igreja em São Paulo, e me deram uma temática de falar daqueles que não retrocedem. Eu ia falar sobre isso, aqueles que não retrocedem. E eu usei exemplo, eu falei de pessoas que a água vem
e derruba a casa inteira, né? O barranco, o morro, desce e leva a casa inteira. E o repórter tem aquela sabedoria, coisa extraordinária, de perguntar: o que você sente numa hora dessa? Que é um negócio assim, gente, eu fico sem palavras para responder uma pergunta como essa, né? E aí a pessoa responde, uma coisa assim incrível. Ela fala assim: olha, nós perdemos tudo, mas nós estamos vivos. Poxa vida, como está vivo depois de um negócio desse? Mas ela fala assim: foram-se os dedos. Não, foram-se os anéis, não foram os dedos. Se vocês ainda concordaram comigo quando eu falei foram os dedos, eu falei, não, gente, foram os anéis que foram. Ficaram-se os dedos. Estou vivo. Eu vou ler essa história aqui para vocês, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 a 20. Me acompanha? Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu e logo lhe foi servido. Sabe como é que Davi estava? Sabe como que Davi estava há uma semana já? Já fazia uma semana que ele estava no chão. O rei estava no chão, sem comer. Razão porque os amigos tinham que contar para ele que a criança pela qual ele estava chorando havia morrido. Eles ficaram angustiados, que ele falou: como é que nós vamos falar para ele? Olha o estado que ele já está no chão, ele já está sem comer. Olha, que nós falarmos para ele que ela morreu, infelizmente, morreu, acabar com tudo. E aí Davi fez algo e ele explicou por que fez. Ele perguntou: a criança morreu? Falaram: morreu. Ele levantou do chão, levantou, deu um tapa no rosto, foi à casa do Senhor, adorou, porque em tudo dai. Pediu uma comida, comeu, e ele explicou. Todo mundo ficou assustado. Ele explicou: enquanto a criança era viva, eu fiz tudo o que eu pude por ela. Mas agora que ela se foi, não há nada que eu possa fazer que traga ela de volta. A minha vida tem que continuar. É duro falar isso, mas são acontecimentos. Eu estou usando o exemplo de morte, mas há outros acontecimentos que é uma perda, você perde. Mas isso não pode parar você, porque ainda há uma obra de Deus na sua vida. Você pode dizer um amém a isso? Pode? Há uma obra de Deus na sua vida. Acontecimentos que você não pode deixar acontecer. Não pode. Você tem que se opor, você tem que fazer alguma coisa. Em 2004, Vanderlei, ele não estava preparado para aquilo. Gente, ninguém estava. Agora, ele é corredor, o cara é maratonista, o cara é ligeiro, e ele era magrinho. E entrou um cara lá, agarrou ele, e ele ficou inerte, ele ficou parado. Mas é assim, sabe aquilo assim, eu não sei o que está acontecendo, e agarrou ele e parou. Se aquele homem não entra para tirar o outro lá que estava agarrado, ele estaria preso até hoje lá, parado. Nós somos assim. Tem acontecimentos, gente, coisas que estão acontecendo que você tem que fazer alguma coisa. Aliás, isso é cultura do povo brasileiro. O povo brasileiro é inerte. O povo brasileiro não grita. O povo brasileiro tem coisa que hoje as pessoas falam para mim assim: você viu como é que está? Eu falo: mas não começou assim. Quando começou, nós ficamos calados. Teia de aranha, se você não limpar, é incrível. Sujeira, se você não limpar, é incrível. Dengue, é falta de limpeza, acredite nisso ou não. É água parada, é balde, é pneu, e nós ficamos inertes. Sei quantas mil pessoas aí doentes.
hospitais lotados, mas nós somos assim meio passivos, nós não, tem acontecimento que não pode, não pode. Você precisa fazer algo, você tem que se levantar, você tem que, eu uso a expressão na minha casa lá, evite tudo que pode dar errado. E eu vejo que parece que a gente anda como se nada fosse acontecer. E a Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições. E você sai de casa sem orar. Você sai de casa sem tomar cuidado, sem, sabe, irmãos, tem coisas que evita. Para que pegar um carro de estrada de noite? Para que correr um risco desse? Para quê? Para que deixar aberto? Para quê? Para que fazer isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode evitar, porque aquilo que você tolera, você merece. Golias gritou 40 dias. 40 dias. O povo de Deus parado, ouvindo coisas que ninguém merece ouvir. Davi chega e falou: que é isso? Quem é esse que está gritando? Quem é esse que está parando o povo de Deus gritando? E ele vai falando isso para Golias. Que incircunciso, falando contra o Deus dos exércitos, parando um povo. Nós ficamos na tenda, parados, 40 dias. E tomando esse exemplo de Davi, eu quero dizer que Deus está com você. Não pare, não pare, em nome de Jesus. Quando o Daniel foi demitido da GM, ei Daniel, hein? Menino, era mocinho, era boy nada. Brincadeira, estou brincando. A GM era cruel nesse aspecto, porque o Daniel saiu para trabalhar de madrugada, e a Sandra em casa recebe um telegrama noticiando da demissão do marido. Um negócio absurdo, né? A Sandra recebe aquilo apavorada com aquilo. Como assim? Foi mandado embora do nada, né? E nós consolando a Sandra assim, com aquelas palavras proféticas, né? Parecia dois profetas. O Senhor está contigo, Jeová é contigo, Deus da provisão, Senhor. No dia seguinte eu fui trabalhar, fui mandado embora. Ah, meu pai. E eu fui mandado embora do meu sonho. E aí você... Gente, olha só, eu estou aqui. Recebe, por favor, esse testemunho. Minha vida não parou por causa disso. O Daniel está aqui, ó, bonitão. 65 anos, louvado seja Deus. Amém. Em março, mas em março só tem o meu aniversário, Daniel. Mas ninguém faz. Vamos lá. Então a primeira coisa são acontecimentos. Não podem parar você. Não pode, em nome de Jesus, irmãos. Vamos lá. Outra coisa aqui, vai. Lembranças. Seja algo que aconteceu, seja algo que você ouviu, não pode parar você, não pode. E eu queria falar algo aqui importante. Filipenses 3:13. Eu estou falando de coisas que podem parar você, e estão parando. Hoje pela manhã eu falei ao povo que estava aqui pela manhã, falei, orem pelo culto da noite. Falei para eles, porque Deus me falou que à noite viria pessoas que estão parando. Mas Deus vai liberar essa palavra, não pare. Não pare, em nome de Jesus, né? Vamos lá, Filipenses 3:13 diz, é claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso, né? Porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, e avanço para o que está à minha frente. A palavra que eu quero aqui ministrar é esquecer. Você pode falar isso para alguém? Se for marido, não fala isso, gente, pelo amor de Deus. Se for marido, vira para o outro lado, tá bom? Você fala para a pessoa assim, esquece. Marido não fala não. Gente, marido falar para a mulher esquecer é quase que falar assim, ó, lembra. Falou mesmo aí para alguém? Fala, esquece. Não tem como você seguir em frente se você não esquecer. Não tem como. Isso vai te fazer... Deus tem me dado uma palavra, eu tenho buscado no Senhor, e eu creio que em breve eu venha falar um pouco sobre lembranças, porque há pessoas que, assim, ela levanta e ela anda, ela vai andando assim, mas de repente lembra, e aí ela para. São lembranças doloridas, inclusive o que Deus tem falado comigo é de vergonha, são lembranças que são vergonhosas, né?
Mas há uma palavra de Deus para isso. Está lá em Isaías 61, versículo 7. Isaías, tem uma palavra de Deus para isso. Coisas que aconteceram, gente. Acontece. E causou uma vergonha, causou uma dor, uma lembrança que hoje... imagina, olhe para cá antes de eu ler aqui. Ele está indo... Ele está andando, né? Ele está indo, o destino é Canaã, não é Harã. Harã não é destino, Harã é lugar onde se para, são lembranças. Harã não é destino, destino é Canaã. Harã é o lugar onde se para, onde se morre. E ele está indo e de repente, assim, ele vê uma placa Harã. E aí ele entra e fala, deixa eu ver o que é isso. E ele entra, e aí ele encontra, gente, eu estou só criando uma imagem aqui. E ele entra e vê uma pessoa e ele fala assim, olha, é o nome do meu filho que morreu. E aí ele começa a falar, que traz a lembrança, olha meu filho, sabe como é que meu filho era? Meu filho era assim, olha meu filho fazia isso, meu filho... E aí ele ficou de lembranças, contando história. Você não foi chamado para ficar contando história, você foi chamado para escrever história. Você foi chamado para criar em meio a tudo isso que está acontecendo. Não pare, você não foi chamado para ficar no meio do caminho. De lembranças, tristes, dolorosas, vergonhosas, e tem uma palavra de Deus, que é para te dizer, vai, em meio a tudo isso, todo esse trauma. Isaías 61, 7 diz, em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram, que foram grandes, vocês terão honra, riquezas e alegria em dobro para sempre. Você poderia falar para alguém assim, isso vai acontecer na sua vida. Vamos lá? O que pode parar você esse ano? Pessoas. Gente, tinha que ter um curso para a gente aprender a lidar com pessoas. Aliás, tinha que ter 2 cursos. Um para ensinar a gente a lidar com a gente mesmo. Se a gente souber lidar com a gente mesmo, a gente consegue lidar com os outros. Porque geralmente a culpa é dos outros. Sim ou não? Os perfeitos digam amém. Então nós temos que aprender a lidar com os outros. Deixa eu falar para você. Pessoas, elas acorrentam pessoas. Pessoas matam pessoas. Pessoas fazem pessoas parar. Você não segura a boca de ninguém. De ninguém você segura a boca. Você só não precisa aceitar. As pessoas podem falar o que quiser. Pode falar, fala. Você só não precisa aceitar. A boca dos outros, gente, é um negócio assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E pessoas são cruéis. E a Bíblia fala sobre isso, nós não nos atentamos para isso, nós não nos preparamos para isso. E uma coisa que pode parar você esse ano são pessoas. Mateus 10, 36, palavras, gente, elas têm esse efeito de morte e de vida. E quem não sabe usar bem a palavra, causa isso. Eu estava na porta da igreja, lá na grade. Eu estava lá na grade da igreja. Chegou uma senhora, ela é aqui da rua aqui, os netos vêm aqui no culto de quarta-feira. São crianças pequenas, criancinhas mesmo. Ela vem e traz até o portão, ela não entra. E aí eu estava lá na grade e ela falou assim, pastor, por favor, ore pelos meus netos. Por quê? Porque ela falou assim, o que a mãe delas falam, a mãe amaldiçoa, pastor. Se o que a mãe fala acontecer, elas não terão futuro. Olha. E ela falou, por favor, pastor, ore por elas, porque elas são amaldiçoadas o dia inteiro dentro de casa. Pessoas dentro da própria casa, Mateus 10, 36. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes.
Pessoas podem parar você esse ano. Você pode estar assim, embalado, você pode estar empolgado, e palavras que são mal colocadas, na hora errada, palavras que não deveria ser falado. A verdade tem que ser falada em amor. Quem pode dizer amém? Então nós precisamos, Davi, da sua unção, até ele ser coroado rei, foram vários anos. Eu vou falar vários porque uns falam 13, outros falam 15, outros falam, e assim vai, né? Então, Vanderlei, assim, eu acho que foram uns 17 anos, porque ele foi rei aos 30, reinou 40, morreu com 70, foi ali por volta de uns 13 anos, mais ou menos isso. Então, esses 17, esses quase 20 anos que demorou, Saul fez parte desses anos, segurou a vida dele, parou a vida dele, parou aquilo que já estava liberado sobre ele, aquilo que já era para ser realidade. Nós, como pais, não podemos parar a vida dos nossos filhos. Quem pode dizer amém? Marido não pode parar a vida da esposa. Igreja não pode parar pessoas. Não pode, irmãos, nós temos que viver uma realidade, impulsionar palavras de bênção. Temos que ser, porque pessoas param pessoas, pessoas matam ministérios, pessoas matam dons, enterram dons dos outros. Por favor, me ajude. Fala uma coisa boa para quem está do teu lado. Fala aí para ela assim, mas você tem um futuro, mas você vai longe, mas você vai vencer. Fala algo, tem que ser na igreja. Fala aí, fala alguma coisa. Imagina, a pessoa deve ter vindo aqui, deve ter ouvido horrores, semana inteira, só crítica, só falando. Difícil, mas a igreja tem uma palavra de encorajamento, em nome de Jesus, amém? Eu li Gênesis capítulo 11, talvez agora você entenda Gênesis capítulo 12, que Deus fala para Abrão, sai dessa terra, cara, sai desse lugar. Isso aí não é destino para você. Isso é lugar que mata, isso é lugar que prende, isso é lugar que para, isso é meio do caminho. Você não foi chamado para ficar no meio do caminho. Eu tenho uma história com você. Sai dessa terra. São acontecimentos, são lembranças. E ainda fala para ele, sai de perto dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vai. E não falou para ele lugar, porque senão para em algum lugar. Então não falou, sai e vai andando, corra, vai, eu te mostrarei um lugar. Esse é um chamado de Deus para a sua vida. O teu destino está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Então corra, e quando chegar, você vai dizer como Paulo assim, já estou preparado. Por quê? Porque corri, completei a minha corrida e guardei a minha fé. Agora eu estou preparado. Eu corri, eu não parei. Tentaram me fazer parar. Muitas coisas aconteceram, era para parar, mas eu tenho um chamado de Deus. Continue, irmãos, não pare, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, eu preciso falar aqui, para terminar aqui então. O que pode parar você esse ano, eu falei, são essas coisas, acontecimentos, lembranças, pessoas, tal. E o que você tem que fazer para não parar, né? Você está correndo e você está na estrada e você tem que estar atento, você não pode. São acontecimentos do nada que acontecem, coisas assim que você não imaginava que vai acontecer um negócio daquele, né? Mas eu queria dizer para você que se você não parar, preste atenção, pode acontecer que 1000 caiam ao teu lado. Mas se você não parar, pode até acontecer que 10.000 caiam do outro lado. Mas você não será atingido, né? Pode acontecer. Corra, né? E pode acontecer de passar por lugares de sombra e de morte. Mas ali você não para, não é um lugar para você parar. Ali é um lugar para você atravessar, porque Deus está contigo. Quem pode dizer amém?
Eu vou falar de algumas coisas aqui que talvez não faz parte do teu vocabulário, mas são coisas que você precisa pôr em prática na tua vida, ok? Então vamos lá, o que nós temos que fazer? Fale comigo assim, ó, repreenda, um pouquinho mais alto só, repreenda, resista e enfrente. 3 coisas, ok? Agora você vai, eu não vou repetir, você que vai falar para a pessoa do lado. Vamos lá, fale. Gente, olhando daqui, tem gente que parece marido quando vai no supermercado, com 3 coisas para comprar. 3, falou 3 só. Ele volta, você não trouxe, esqueci. 3 coisas, repreenda, resista e enfrente. Ok? Repreender, o dicionário não traz tradução para nós. Para nós não há uma tradução, porque nós usamos o nome de Jesus para fazer isso. Repreender é ter uma atitude de oposição, é se opor ao que está acontecendo. Você precisa, em nome de Jesus, aliás, a igreja precisa. Nós precisamos, irmãos, diante de situações que estão acontecendo, ter uma atitude de autoridade, de se opor e falar: eu te repreendo, eu repreendo isso, em nome de Jesus, pare isso. Pessoas que me procuram às vezes falam: pastor, lá em casa, assim, mal acaba uma coisa, já começa a outra. Repreenda em nome de Jesus. Todo mundo lá em casa está doente, pastor, incrível lá, é Covid, é dengue, tem uma lista de... Falei: repreende esse espírito de enfermidade dentro da sua casa, em nome de Jesus. Os discípulos voltaram, gente, e falaram para Jesus, falaram para ele assim: Senhor, até demônio no seu nome se nos sujeitam. Olha isso, porque nós repreendemos. Tem gente que parece estar vivendo a história de Ló. Chega um, conta um desastre, mal está terminando de contar o desastre, vem outro, já contando o outro, e ele aceita passivamente, assim, ele está meio que atordoado, me agarraram. Repreenda. Está acontecendo. A igreja fica meio inerte, meio assim. Repreenda em nome de Jesus. Quem é crente aqui, diga amém. Quem é crente sabe do que eu estou falando aqui. Quem é crente aqui já fez isso que eu estou falando. Nós precisamos ter esse posicionamento em nome de Jesus. Como assim? Que é isso? Olha, Marcos capítulo 4, versículo 39. Nós precisamos aprender, nós precisamos ter essa postura. Não pode, como isso, irmãos? Não, aqui em casa não, aqui na empresa não, aqui na igreja não. Repreender coisa que está acontecendo, eu repreendo em nome de Jesus, e ordeno que pare em nome de Jesus, de modo que se há um espírito errado, vai sair em nome de Jesus, se há uma intenção maligna, vai parar em nome de Jesus. Mas nós aceitamos como se fosse normal. É normal, não é normal. Não é normal, nem aqui, nem na sua casa. Vocês estão se assustando porque eu estou gritando, né? Não estou nervoso, não. É que você não repreende assim: eu te repreendo. Você repreende com cara de leão. É igual cachorrinho pequenininho, gente, late mesmo, para valer. Tem casa que eu chego, o cachorrinho vem latindo, eu falo para ele: meu pé é maior que você, rapaz, eu calço 43, cachorrinho desse tamanho. Nós temos que ser assim, não aceita não, repreende, fala alto, toma um posicionamento de se opor àquilo que está acontecendo na sua vida. Tem crente aqui? Fala assim: para, em nome de Jesus. Você já ficou meio... Você já está querendo até que eu fale mais coisas, né? Agora você que fale. Marcos 4:39. Vamos aprender, ó. Então ele se levantou. O que ele fez? O que ele fez? Repreendeu o vento e disse ao mar. Eu imagino, gente. Cala, para. Aquiete-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo.
vezes nosso posicionamento é assim, não é não. Se você deixa, se você não se levanta, a autoridade no nome de Jesus sobre a sua vida. Eu não ouvi um amém. A pessoa não está pensando, de quem que ele está falando? De você. Foi liberar sobre a sua vida o poder do nome de Jesus, para você se opor a algo que está acontecendo lá. E depois ter outras atitudes, mas a primeira é essa: eu te repreendo em nome de Jesus. Esses acontecimentos do nada, quebrou do nada. Pastor, não sei o que está acontecendo aqui, acho que o diabo repreende. E a pessoa ainda fala, querendo explicar. Pastor, o senhor não acredita, o diabo parece estar dançando aqui em casa. Você pôs música? Pastor, parece que ele está brincando aqui em casa. Você fez playground para ele? Repreenda, toma uma atitude de opor. Se levante, para isso em nome de Jesus. Meus filhos não. Se falatório aí, para em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos lá, não se assusta não, gente. Eu vou continuar aqui, vamos lá. Segundo, vamos lá. Então eu falei, repreenda, resista. Entre todas as definições do dicionário, eu vou pegar uma aqui que eu achei que é sensacional. Recuse. Recuse. Não aceita não. Gente, não, sabe, tem coisa que você que deixa. Desculpa eu falar, você que deixa. Você que aceita. E se você aceita, é seu. Né? Tem coisas que, se você pegou, é seu. Não pega, não quero. Nós temos que começar a aprender a falar isso. Eu não quero isso para a minha vida. Não quero que isso faça parte da minha história. Não quero, eu não quero. É um posicionamento, claro, porque isso não vai me parar esse ano. Não quero. Mas tá bom. Se você não vai, não me impeça a mim. Alguém lembrou da música? É isso. Eu vou. E Canaã e Harã não é meu destino. Resista, irmãos, resista em nome de Jesus. Segundo Crônicas 29, 1 e 2, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Geralmente a Bíblia não fala isso. Isso aqui, ó. Geralmente não é assim que a Bíblia fala, tá? E era o nome da sua mãe Abia. Geralmente é o nome do pai, né? Filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera quem? Davi, seu pai. Seu pai não era Davi. Olha, eu vou falar algo para você. Você tem que começar a aprender a resistir uma maldição que está sobre a sua família. Porque em você, Deus começa uma história nova. Resista a esses acontecimentos históricos de alcoolismo, de prostituição, de vida errada, de enganadores, resista, não aceita, não é qualquer coisa que é jogada você pega, não é qualquer coisa que fala, né? Eu tenho um temperamento, gente, assim, é algo que eu acho que não faz nem parte dos temperamentos. Calmo, sereno e tranquilo. Você deve ter rido, porque se você riu, porque você me conhece, que é verdade. E tinha uma pessoa trabalhando aqui no nosso espaço Carisma ali, e uma agitação, uma correria, você trabalhando, né? A cabeça às vezes está 1000 por hora e tal, e aí era para arrumar um negócio do lado da porta lá, lá pelo espaço lá da quadra tal, e aí ele falou para mim assim, pastor, já fiz. Eu falei, você fez? Fez, mas aquela porta lá, né? Ele falou, não, naquela não, fiz a da frente. Eu falei, não, mas eu preciso que seja por aquela porta, porque os jovens entram lá, os jovens vêm jogar vôlei, vêm ficar ali, querem entrar por aquela porta. Ele falou para mim, não, mas naquela porta não pode entrar. Falou para mim. Eu falei com toda educação, antes que você me pergunte depois. Eu falei, calmo. Eu falei assim,
você vai dizer para mim por onde eu entro no meu negócio? Ficou assim. É aquela porta. Como assim? Vai dizer que não? Então derruba a porta. Então não aceito você falar isso para mim, cara. Não pode. Como que não pode? Eu vou falar algo aqui que vai parecer um pouco grosseiro para você, mas eu estou só explicando para você. Sabe, você não pode assim aceitar. Aceita. Falou, é lei. Não, peraí, como assim? Por quê? Como assim não pode? Eu tenho um pouco de dificuldade, gente, porque assim, meu coração queima por algumas coisas, né? E esses dias eu estava tomando café com um pastor e a igreja dele está vivendo um momento tão bom, sabe? Assim, uma onda tão tremenda está vindo sobre a igreja dele, assim, uma igreja, um up. A igreja está assim alegre. Eu fui pregar lá. Poxa, a igreja está a mil, está pilhada, né? E eu tenho incentivado, cara, vamos embora. Ele vai para o sertão comigo agora, nós vamos para o sertão juntos. E aí, tomando um café, ele falou assim para mim: mas, Wanderley, eu vou falar uma coisa para você, cara. Daqui a uns 10 anos eu vou parar. Quando ele falou isso, gente, imagina, o Hulk veio e falou para ele: que parar, cara, que parar. Aí eu falei: quem te chamou não pôs prazo para você parar. Com essa carinha assim, com esse jeitinho, eu falei: que parar, rapaz? Que história é essa? Sua igreja pilhada, os irmãos tudo animados, os jovens animados, Deus fazendo coisas tremendas. Quem pode dizer amém? E não para, por nada, segue. E vai ficar velho, mas vai ter sonhos na velhice. Velho, mas ativo. Hein, Daniel? Nós dois, em nome de Jesus, você primeiro. Mas, sabe, ativo, lúcido. Sabe, irmãos? Uau, por favor, profetiza na nossa vida aí. Andando, lúcido e vamos embora. Né? Claro, não vai dar para jogar vôlei mais, vai dar para assistir. Mas não pode parar. Em frente. Você pode falar para a pessoa lá de antes que ela durma? Em frente. Quando eu falo isso, vocês dão risada, né? Mas a pessoa que estava quase dormindo falou assim: nossa, ele me viu. Nossa, ele me viu. Vamos lá, Provérbios 24:10. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Você tem que enfrentar. Você tem que... Infelizmente as pessoas estão parando porque perderam a coragem. Porque só estão ouvindo palavras difíceis, né? Só estão ouvindo não pode. Gente, eu ouço não pode, não dá. Olha, eu falava ao Bruno hoje pela manhã, nós conversávamos, né? Quando nós fizemos o orçamento do telhado do primeiro auditório de 600 metros quadrados, foi um valor absurdo. Assim, eu nem quis mais olhar aquilo, nem quis mais ver aquilo. Falei, bom, eu não posso parar. Então, vamos gastar dinheiro com alvenaria. Levanta a parede. E telhado? Vai ter. Quem concorda? De onde virá? O Senhor vai prover. Vai ter, em nome de Jesus. Mas só que era um valor absurdo. O ferro estava alto o preço, telha estava caríssimo e tal. Ficou caro, gente. Sem brincadeira, eu não devia ter visto isso. Porque me travou. O valor do telhado foi assim. Aí passamos por um acontecimento inesperado. Porque um vento que pegou lá, uma rajada de vento, derrubou uma parte da parede. Assim, pegou ferro de meia, com um bloco de 20, a cada tantos metros, canaleta com ferro de 3/8 travando, uma coisa assim, bateu uma rajada assim, pum, derrubou. Aí o serralheiro falou para mim assim, falou: pastor, vamos fazer a terça, a gente já trava de uma ponta a outra, já assim a gente já trava a parede, 24 mil. Vamos embora. Já fizemos, está lá. Colocou, travou as paredes, levantou, está ótimo. Essa semana nós compramos toda a ferragem do telhado do auditório, toda. Só vai faltar agora a telha e a calha, que em nome de Jesus virá. Irmãos, enfrenta. Acontece coisas, mas não é para você parar, é para você se levantar em nome de Jesus.
O que pode parar você esse ano? Acontecimentos, lembranças, pessoas. Resista, enfrente, repreenda. Mas se a tua coragem for pequena, grande será a tua queda, né? Amém? Por último, para você seguir em frente, e Deus me falou que haviam pessoas hoje aqui à noite que estavam parando. Para você seguir em frente, você tem que deixar o passado no passado. Tem que deixar. Você não vai conseguir seguir em frente se o passado for presente na sua vida. E você pode falar para mim tantas coisas, você pode falar, mas é passado. Eu, quando mandei para o pessoal da mídia, eu coloquei assim, lembranças passadas. Ele falou assim, pastor, toda lembrança é passada. Mas acho que eu quis frisar, né? Acho que eu quis. Passado. Recebe essa palavra assim, passou. Na sua vida passou. E melhor é o fim das coisas que o início delas. Tem muita coisa boa para vir na sua vida. Estar vivo tem um significado profético sobre a sua vida. A sua história está sendo escrita. Não é para você ficar contando. É para você viver, escrever histórias, em nome de Jesus, né? Você tem que deixar o passado no passado. Você tem que pôr lá e seguir em frente, gente. Recebe essa palavra, olha. Passado para você tem que ser só uma informação. É uma informação que eu tenho. Se você quiser eu te falo. Foi isso. Mas passou. Foi doloroso? Foi. Puxa vida. Deixou cicatriz? Deixou. Mas passou. Não mudou o meu destino. E não me fez parar. Trago marcas para falar disso. Mas não me parou. Né? Cuidado que o passado pode segurar sonhos. Pode parar sonhos. Passado. Passado pode impedir futuro, acredita? A pessoa vem para uma igreja em que ela errou. Você errou, eu errei. Você errou. Mas a graça nos habilita a continuar. A graça não é nada que você possa fazer. Você pode até consertar, você pode até ficar melhor, eu melhorei. Mas se não for a graça, você não passa de um desgraçado. Mas a graça te habilita. Continue. Você foi escravo, agora você é livre. Então siga em frente, né? Eu termino lendo essa história de José, Gênesis 45, versículo 4 e 5. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José. Ao passado, olha o passado. Aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Olha o futuro. Até aqui esse sonho estava na nuvem. Esse sonho estava na nuvem. Mas quando você põe o passado no passado, olha o futuro sendo liberado. Ele diz: agora, não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ter trazido para cá. Isso é um passado na minha vida. Aí ele fala assim: mas o meu futuro foi para salvar vidas, que Deus me enviou na frente de vocês. O meu passado é esse. Mas tudo o que aconteceu foi para salvar vidas. Meu passado, você vai falar do poço, eu vou falar, foi verdade mesmo, eu fui jogado no poço. Ah, mas você foi preso, fui mesmo.
Eu fui preso lá, acusado daquilo lá, que disseram que eu estava com a mulher lá. Eu fui mesmo. Eu fui esquecido, inclusive, lá. Fui esquecido. Eu fui vendido, inclusive. Foi sim, é o meu passado, faz parte. Eu fui vendido para uma caravana mesmo. É verdade isso. E o palácio não é o meu destino. Eu estava aqui parado no palácio. O meu destino é salvar vidas. Esse foi o meu chamado. Palácio pode ser até uma distração para quem teve um passado assim. Mas o meu futuro é muito maior que um palácio. O meu futuro é a obra de Deus na minha vida. É o meu chamado. É o meu chamado. Meu pastoreio hoje sobre a sua vida. Corra esse ano. O ano que vem, se Deus der graça, eu vou estar aqui e vou dizer para você: corra. Até que você mesmo um dia fale: corri, terminei a minha carreira. Tentaram me agarrar, tentaram me parar, pessoas, tentaram, mas eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor.